Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui com mais um programa pela glória, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor para com as nossas vidas. Nós estamos aqui para falar do Evangelho. É como disse o apóstolo Paulo, essa glória que estava escondida desde o princípio do mundo, que foi revelada a nós nesses últimos dias, né? Que é exatamente o mistério de Deus para com os homens, que é o Evangelho segundo o Espírito, né? É o Novo Testamento aí, da onde nós temos o mistério de Deus, né? O dom do Espírito Santo para com as nossas vidas, para a salvação de todos os homens que crê. Então nós estamos aqui nesse programa exatamente para isso aí. Tanto eu fazendo a minha parte, que é o ID do Senhor Jesus, é uma ordem do Senhor para que todos aqueles que crê pregue, fale do Evangelho, dá o testemunho do Senhor Jesus na face da terra e aprendendo muito mais, me alimentando da palavra, né, alimentando do pão da vida e também tentando aí, passando para você se alimentar se quiser, se acreditar. Sem crença você não consegue. A mesma coisa de você rejeitar o alimento do dia a dia, né? Não querer comer faz o quê? Com certeza vai acontecer aí de você enfraquecer, né? Você desfalecer, porque você rejeitou de comer, não quer beber e com isso vai, com certeza vai morrer, né? Vai perder o vigor e enfraquecer de tal maneira que desfalece a vida. Mas assim também somos nós no mundo espiritual, precisamos estar nos alimentando todos os dias. E é só em crer, irmão, você ouvir a palavra e acreditar que é verdade. E você pode ter ouvido 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, ou tantas vezes for, o mesmo versículo, a mesma palavra, mas se renova todos os dias nesse sentido de alimento, né? Nesse sentido de você crer, nesse sentido de concordar com Deus. Então a palavra ela é para salvar o homem. Depois do homem salvo não precisa de palavra mais, né? Que é o caso dos anjos, né? No céu não tem palavra de Deus, para quê? Se não tem o que aprender de Deus, o que acreditar em Deus, saber de Deus, entender de Deus. Então já sabe, já está lá. Mas na terra aqui é a instrução, para que você aprenda a obedecer, a confiar no Senhor. Então quando eu confio, eu persisto. Quando eu acredito, eu faço isso. É tanto que eu creio que eu sobrevivo do trabalho e por isso eu trabalho. Eu acredito que no fim do mês eu tenho um salário e por isso eu trabalho todo dia. E até trabalho mais para ter uma extrazinha a mais, um saláriozinho a mais. Então, do mesmo jeito, é na obra de Deus. A gente, quanto mais trabalha, mais tem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. O que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então é trabalhar na obra do Senhor. E não falta trabalho, né? Não vai faltar de maneira nenhuma serviço para você trabalhar nessa obra, né? Que é tão grande e tão necessária, né? Pois veja que
no mundo, no natural, no secular, nem todo mundo trabalha. Porque tem aqueles que se aposentam e tem as crianças. Já na obra de Deus é geral, irmão. Não tem aposentadoria. E as crianças louvam a Deus. E é o perfeito louvor sai da boca das crianças. E quando diz também nesse sentido aí, não é só no sentido de pouca idade, mas no sentido de inocência, de transparência, no sentido de sinceridade, que fala que das crianças sai o perfeito louvor. Então, quem não se tornar igual a uma criança como essa, não pode ver o reino do céu, entrar no reino do céu, disse Jesus. Quando ele falou aos discípulos, que eram todos adultos, ele enviou os 70 de 2 em 2 que voltaram. Ele olhou para o céu, devido à obra que eles fizeram, foi usado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi usado, eles foram usados naquela missão. E Jesus disse: eu te agradeço, eu te dou graça, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos sábios e inteligentes e revelado a essas criancinhas. Então veja, eles se tornaram ali uma criança. Ou seja, a inocência, a entrega, a obediência a Deus, né? A sinceridade com Deus, né? Então isso que ele falou de criança, né? Você se torna uma criança. Então é isso aí, na obra de Deus é as crianças mesmo, né? Que são com pouca idade e também fala nesse sentido. Mas quando eu estou falando aqui, nesse sentido de idade mesmo, tanto a criancinha até o ancião, todos trabalham na obra do Senhor, todos. E já no secular não é todos, né? Então veja que, como Jesus disse, a seara é grande e os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. Ou seja, orai ao Senhor, Criador do céu e da terra, Criador da humanidade, para que o Senhor possa convencer alguém a pregar a sua palavra. É isso que ele disse, né? Então veja aqui que é o dever nosso, né? Pregar a palavra de Deus, e o dever seu é crer. Se você não crê, não fez o dever, não tá de acordo com a palavra de Deus, né? Então o dever seu é acreditar e fazer também aquilo que você ouvir e você falar. Então eu quero ler aqui um versículo da Bíblia Sagrada que encontramos aqui, 1 Pedro, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 4, e o versículo 15, que diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócio alheios. Então veja aqui que alguém não venha padecer, né? Sofrer, tanto nesse mundo como também eternamente, se continuar assim, fazendo esse tipo de coisa, né? Então Jesus, ele disse: aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então veja, se eu tiver de padecer, é melhor padecer com o Senhor. Sabe aquela coisa que eu não obedeço meu pai e minha mãe, mas eu apanho do vizinho? Se eu apanhar do meu pai para melhorar, porque meu pai quer o meu bem, eu desobedeço.
meu pai, não faço o que ele diz, não vou no conselho. Aí eu pego o pé da polícia, né? Porque eu sou desobediente, eu não aprendi a ser obediente. Então é melhor eu apanhar do meu pai do que da polícia. É melhor eu escutar o que meu pai está dizendo do que o que o vizinho diz. Que o meu pai quer meu bem. Isso eu estou falando natural. Agora imagina quando Jesus ele disse que nós que somos maus sabemos tratar bem nossos filhos. Agora imagina o pai que está no céu. Ele disse, se o filho de vocês pedir um pão, vocês dão uma pedra? Se pedir um peixe, você dá uma cobra? Se pedir um ovo, dá um escorpião? Aí é que ele usou essa palavra. Se vocês que são maus saberem tratar bem vossos filhos, agora imagina o Pai do céu que é bom, né? Então é isso aí. Compreenda que se nós obedecemos o Pai do céu, que é exatamente Deus, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, então nós estamos bem. Então nós estamos fazendo certo. Se é chamado a atenção, dê ouvido. Se alguma coisa sofreu, apanhou, no sentido de sofrer algum dano por amor de Jesus, perder a vida por amor de mim, ele disse, nesse sentido aí. Eu não ando segundo meus deleites, minhas vontades, minhas vaidades, minhas concupiscências, por amor à palavra, por obediência à palavra, por temor da palavra. Então eu estou perdendo a minha vida e muitas vezes até sofro perseguições, isso aí é claro, de Gênesis a Apocalipse, né? Os homens de Deus sofreram perseguições para fazer a obra de Deus, né? Porque no mundo tem dois senhores. Se você está qual é o exército que você está? Então você vai ser usado por aquele exército. Então eu sempre digo que o machado ele derruba o pau, mas ele precisa ser amolado e precisa bater no pau com ele. Ele é mais duro, mas se fosse vivo ali, vamos falar de uma coisa viva, doía nele também. Ele consegue, o outro morre e ele fica vivo, vamos dizer assim, se for aqui uma ilustração. Mas ele sente dor também porque está batendo. Uma ferramenta, para produzir, ela tem que se desgastar. Então veja que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ele tem que se desgastar na obra de Deus. É melhor do que se desgastar na obra do mundo, do diabo. De maneira que você está adquirindo morte. O salário do pecado é a morte. Então tu vai receber morte. Então você trabalhar no pecado do mundo, você se desgasta nisso e no final recebe uma condenação eterna. Já com Deus não, você se desgasta, porque de qualquer jeito vai se desgastar mesmo. Então quanto mais você se desgasta na obra de Deus, mais galardão tu tem. Tem salvação e tem galardão. Tem recompensa no céu. Então o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que diz dom gratuito? É porque você não compra. Não é pela obra que você vai ser salvo. Mas você vai receber galardão da obra, que eu falei agora há pouco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Então cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Está falando de obra de Deus, não está falando no trabalho secular. Então veja aí que é assim, aí que você não venha padecer como homicida, como está dizendo aqui, né? De alguma maneira você está sendo cobrado porque é ruim. Então você está pagando
uma coisa que você faz no pecado. Você está pecando e você está apanhando, porque está pecando, né? Mas você apanhar para melhorar, no sentido, né, como diz na carta anônima aos Hebreus, capítulo 15, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. No 7 diz, se aceitais a disciplina, aí Deus vos trata como filho, porque quem filho há, quem o pai não corrige? Então o pai corrige e arruma a coisa e o negócio é bom. E você continua do lado dele e continua sendo herdeiro do reino do céu. Aí no versículo 8 vem a sentença de quem não obedece. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então um bastardo não tem herança com o Senhor. Ainda que ele se julgue filho de Deus, não é. Então tem toda essa coisa aí que a gente tem que saber, né? Então veja aqui, irmão, nós vamos aqui no versículo 12, né? Nós lemos aqui o 15. Olha o versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. A ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos aconteça, né? Então veja como que seja uma coisa estranha. Meu Deus, eu não servia a Deus e aí estava tudo bem, né? Agora eu estou servindo, quer dizer, quanto mais você entra na batalha, mais tu tem que lutar. Se você está lá no fim da fila e os soldados, a batalha está lá na frente, tu aqui está só espiando. Mas quanto mais tu entra nisso aí, mais tu tem que se virar, que senão tu perde a vida. Tu tem que lutar mesmo. Então eu tenho dito, às vezes, novo convertido, pessoa que aceita Jesus, que aí às vezes vem dizer pra gente, poxa, antes eu não tinha essa luta, agora tô vendo aí a batalha terrível. Eu digo, não, porque tu não tinha vida, tu tava morto. Aí já viu morto lutar? Tava dormindo, quieto aí, não tinha o que lutar não, agora não. Agora tu tem uma vida, tu tá defendendo a tua vida. Então tem uma batalha aí, né? Para você defender a tua vida eterna, a tua alma. Tu defendia só o teu corpo, agora tu tá defendendo a tua alma, no mundo espiritual. Então existe essa batalha aí, como que coisa estranha aconteça, né? Aí ele diz aqui, pra gente não estranhar, né, dessas provas que vêm, que é exatamente para te estruturar espiritualmente, para você criar musculação espiritual, tá entendendo? Resistência espiritual. É uma vida, entenda, uma vida é da tua alma, que é invisível, mas porém verdadeira e eterna. Então veja aí. Aí ele diz no versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Então veja aqui. É para nós nos alegrar de ser participante das aflições de Cristo. Ou seja, a batalha que nós estamos fazendo é uma batalha que me traz vida eterna. É uma luta que me leva para a eternidade. Não é uma luta que você luta e morre na praia. Porque, na verdade, a nossa vida é uma ilusão. Você for ver, sem dúvida alguma. Não é ilusão porque você pode aproveitar esse corpo mortal,
esse corpo de morte, esse corpo perecível, né, que você tem um corpo aí que tem data, né, de validade. Você pode aproveitar esse tempo para buscar, para trocar por um corpo glorificado, uma vida eterna. Então vejam, é isso aí. Não é inútil por isso, porque tem isso aí. Mas olhando pelo outro lado, se você não faz isso, não busca, não troca, não faz essa troca de investir no reino do céu, aquilo é você desgastar esse corpo, mas de forma correta, buscando a vida, como disse Jesus, perder a vida por amor de mim, ganha ela. Então, dessa forma, autorizado, outorgado, instruído por Deus, se não for dessa forma, você não serviu de nada, que a tua vida acabou. Não tem mais antes não tivesse nascido. Então veja que aí você pode dizer, poxa, deveria eu não ter nascido mesmo. Mas você nasceu. Aí o problema é esse, que você não pode voltar atrás. Ei, eu não quero nascer, não. Não já nasceu? Então você tem que lutar, você está no meio da guerra. Ou seja, eu estou no meio do mar, do rio, e as ondas tá me cobrindo aí. E tá aqui os jacarés, cobra e não sei o que lá, vamos dizer, tubarão, estão querendo me comer. Eu preciso me defender e varar do outro lado. É isso aí. Quer dizer, se você não lutar de forma correta, orientado pela palavra, você nadou no meio dessa jacarezada e no final eles te comem. Você não vara do outro lado. Porque você não tem arma para lutar com eles, que é os demônios. Então veja que você tem que ter armas espirituais de forma as armaduras de Deus, né? Que só através da palavra de Deus, as orientação e o poder que ela tem, ela que é o evangelho, é que traz essas armas para você lutar com esses animais tudo aí, que é o diabo e os seus demônios, e você vencer, né? Então é dessa forma que funciona. Se você não fizer isso, você perdeu tudo. É inútil qualquer tipo de luta que você tem, que é aquela coisa que Jesus, para chegar no... O que ele falou para você não ter o que discutir, não ter mais argumento para falar o que ele disse, ou argumentar contra o que ele disse. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é exatamente isso. Não adiantou nada você viver 300 mil mulheres. Vamos dizer assim, que isso não acontece, mas vamos dizer que tivesse. Porque Salomão que teve 1000 mulheres, o pessoal já acha que foi um exagero. Mas veja, se você tivesse todas as mulheres que você quisesse na face da terra, todo o dinheiro, todo o ouro, tudo que você quisesse, aí depois vai para o inferno eternamente. Ganhou o quê? Porque o inferno é eterno, ou seja, o lago de fogo. A condenação é eterna. E a vida também é eterna. A vida com Jesus. Então veja, mas a vida terrena não é só um instante. Então eu tenho que aprender a viver uma vida. Se eu sofrer com Jesus aqui, eu não vou me escandalizar, eu tenho que sofrer as aflições de Cristo. Porque Jesus sofreu, ele veio ao mundo, o próprio Deus, e passou por aflições pelos meus pecados, para mim ter a chance, a oportunidade de salvação. Então ele não precisava, que ele é Deus, estava lá quieto, ele desceu aqui para exatamente dar chance para mim. Para você e para qualquer um que veio a essa terra. Agora, se eu não crer, se eu não me apossar dessa oportunidade, eu perdo ela e eu vou para o inferno. Isso é real. É isso aí.
Então veja aqui, mas alegrai-vos em vez de se entristecer, não desfalecer, como está dizendo no versículo 12. Em vez disso, eu preciso tomar ânimo, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Em vez de eu ficar triste, não, eu tenho que me alegrar. E olha que não é fácil. Porque tem momento que você diz, para que esse programa? Para que eu ir para o culto? Que necessário é? Eu estou vendo aí a pessoa vivendo, você vê, eu quero dar um exemplo aqui de uma pessoa crente, irmão. É que era o Asaf. O Asaf ali do Salmo 73, da época de Davi. Era o homem que louvava a Deus, era o chefe ali, era o cantor bom, né? Ali o cantor principal, vamos dizer aqui, o que faz a música, como é? Eu esqueci agora, é o compositor principal ali dos adoradores de Deus, da tribo de Levi, do templo, né? Fazia os salmos e louvava a Deus, era o chefe dos cantores e de tudo ali. Quer dizer, aí Deus foi louvado na época de Davi como nunca, né? É tanto que Davi, vocês sabem quem é Davi na Bíblia, então... Aí você vê que eu não estou falando, eu estou dizendo isso para você ver que não era um cantorzinho qualquer, uma pessoinha lá qualquer. Não, esse homem era crente, irmão. Mas você vê ele dizendo no Salmo 73, é claro que ele escreveu o Salmo depois da vitória, depois que ele enxergou a luta que ele passou e ele venceu, aí ele escreveu o Salmo. É tanto que ele começa o Salmo dizendo, verdadeiramente o Senhor é bom. Ou seja, não é uma conversa fiada que alguém fala aí que o Senhor é bom, não. Ele é verdadeiramente bom, é isso que ele diz. Eu quero ler aqui, né? Então, verdadeiramente o Senhor é bom para com Israel e para com os limpos de coração. O que ele está dizendo? Que ele é bom para o Israel na época e todo aquele que limpava seu coração na palavra, que obedecia ao Senhor. Limpo de coração no sentido de ouvir e dar ouvido à palavra e se limpar dos pecados. É isso aí. Aí ele começa dizendo aqui no versículo 2, olha o que ele diz. Quanto a mim, ele está falando dele, né? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Olha aí, quase que eu saio da salvação e caio no lago de fogo. É isso que ele está falando aqui, irmão. Quase que eu me desvio dos caminhos do Senhor, né? Aí, por quê? Olha só, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Poxa, o cara tá bem, rapaz. Mas, rapaz, como é isso? Eu tô louvando a Deus aqui, fazendo um hino, compondo um hino para o Senhor, orando no templo a vida inteira, lutando aí. E esses caras estão melhor do que eu, como é isso? Não tô entendendo. Aí, porque a coisa é espiritual, irmão. Aí Deus, ele te controla. Se ele te der muita corda, você tora a corda. Sabe aquela coisa do boi, se você deixar a corda curtinha, o cavalo, ele não faz carreira, ele não tem força para torar a corda. Mas se ele pega carreira assim, quando estica a corda, tora a corda, porque não vai aguentar o pipoco, ele já pegou velocidade. Então você, muitas vezes, Deus te controla no estrove. Sabe o que é o estrove? É um pedacinho de cabresto, assim, de 2 palmos, mais ou menos, ó. Ele te controla ali na rede. É o caso, quando você vai ver isso, Paulo fala disso aí. E Paulo não é qualquer crente. Nós não estamos falando de um crentezinho aí. O Paulo era um meninozinho meio crente. Não, nós estamos falando de depois de Jesus, o maior evangelista.
ali um dos que mais crente, né, da Bíblia, do Novo Testamento, que pregava o Evangelho mesmo, né? Escreveu aí da nossa Bíblia, do nosso Novo Testamento, 13 cartas. Então veja que e Paulo diz que quando eu queria me gloriar das excelências das revelações, ou seja, ele achava que ele era alguma coisa, é isso que é. Ele achava que o que ele dizia, o que ele escrevia, o que ele pregava, tinha alguma coisa a ver com ele. Ele achava que era mérito dele. Quando eu quis me gloriar pelas excelências das revelações, daquilo que Deus me dava e eu achava que era meu, é isso que ele quer dizer. Foi me dado um espinho na carne. Qual esse espinho? Aí ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Não era um espírito mau, era uma coisa ruim que dava nele ali, que ele orou 3 vezes a Deus pedindo para tirar. Sabe aquela coisa que Jesus orou 3 vezes? Para que passasse o cálice, mas que Deus fizesse a vontade dele, e foi feito. A de Deus mesmo e deixou a de Jesus por fazer. E assim nós recebemos a graça de salvação, né? Porque Jesus morreu na cruz. Então veja, do mesmo jeito Paulo orou 3 vezes, aí Deus respondeu para ele. Paulo, a minha graça te basta. Fica com conversa fiada aí de doer nas costelas. Larga de conversa fiada, rapaz. Basta a minha salvação para ti, rapaz. É isso aí, irmão. Graça é sabedoria, como ele está dizendo, a excelência das revelações e tudo, e depois morrer e ir para o céu. É isso aí. Então veja que aí Paulo disse, ele disse para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando o homem se entrega para mim que não tem condição, ele está fraquinho, está precisando, está necessitado, aí eu tenho força, eu tenho poder. Porque eu tomo conta do corpo dele e toco a coisa. Agora, quando eu dou um cabrestozinho, ele quebra o cabresto, irmão. Ele se afasta de mim, aí ele morre na mão do diabo. Tá entendendo? É isso aí. Então veja o que Asaf falou aqui. Ele, quando chega aqui no versículo 16, mais ou menos, ele fala que ele entrou no santuário de Deus e Deus fez ele ver o fim deles, dos ímpios. Aí ele foi ver que ele estava na vantagem. Porque ele viu que ele se salvava e os ímpios não. É isso aí, irmão. Então aí ele voltou a ser crente outra vez, irmão. Ele voltou a louvar o Senhor. Então é preciso que a gente mais alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegrais. Na revelação da sua glória. Está falando aqui de tanto no cotidiano do dia a dia, quando você participa das aflições de Cristo, a perseguição do mundo, do pecado, do diabo, dos demônios contra a sua vida, vem a glória do Senhor te abraçando. É tanto que o Espírito Santo, ele é o consolador, para te consolar. Então veja que você se alegra nisso. E muito mais ainda na revelação da vinda do Senhor, que é o principal que está falando aqui da glória do Senhor quando for revelada, trazendo a nossa vitória total, que aí é a consumação da salvação, no sentido aí. Então veja aqui, é o versículo 14, que nós lemos o 12 e o 13 aqui, de 1 Pedro capítulo 4, olha aqui o 14. O 14, que diz assim, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois porque
sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha aí. Então veja aqui que coisa linda, né? E a gente só vai ver esse valor se você se aproximar disso aí. Sabe aquela coisa que alguém pode dizer para ti, olha aqui embaixo dessa terra aqui, tem aí uma porção de ouro, tantas toneladas de ouro, ou pedras preciosas, qualquer coisa assim. Aí você, antes de ver, você não acredita. Não valoriza, não vale nada para ti, não, conversa fiada. Mas quando você vê isso, irmão, quando você consegue entender essa situação, que isso é verdade, a riqueza ali, né? Como diz aqui, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Então é uma bem-aventurança, né? Como diz Jesus em Mateus capítulo 5, e o versículo 1 em diante ali, que ele vai falando a respeito disso aí, dos bem-aventurados. Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, e vai dizendo. Então não é chorar porque o filho foi preso. Não é chorar porque pegou uma pancada na canela. Não é isso não. E nem chorar também para matar os outros. Porque tem gente que chora com vontade de quebrar o queixo de um com um murro. Ou não? Claro, tem gente que chora com raiva de outro querendo matar. Não é esse tipo de choro que está falando. Bem-aventurados que choram injustiçados, irmão. Porque aqui as perseguições contra a igreja de Cristo, contra os crentes, contra os cristãos. E a pessoa chora por amor a Cristo, chora na presença de Deus, chora adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome, alegra-se na glória de Deus, né? Chora louvando a Deus. Então tem todo esse choro que é proveitoso, que é apanhado aí as lágrimas, né? E com isso é oferecido como incenso suave às narinas do Senhor. E com isso vem a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então tem a maneira certa, né? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, se é o contrário, como diz no 15, que agora eu vou ler, né? E eu li no início. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Então veja, tem a maneira de você padecer que, em vez de você ser justificado, você fica condenado. Tá entendendo? Você padece, que é a questão do salário do pecado, é exatamente isso. Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. Ou seja, você pega uma pisa e depois fica merecedor de mais peia. Tá entendendo? Em vez de ser, de certa forma, falei, o Espírito Santo é consolador, de ser consolado, em vez de você ser consolado, né? Você ser sarado, você ser ajudado, você vai ser mais vituperado, ou seja, mais aflição vem para você, porque você fez de forma errada. Sabe aquela coisa, você brigou com alguém, matou essa pessoa, vamos dizer assim, aí pegou uns tapas, saiu todo furado, todo lascado, pancada. Aí você ainda vai pra cadeia, não sei quantos anos ainda. Em vez de, rapaz, coitado, ó, tá todo furado, vamos ajudar. Tu tá entendendo? Porque você fez de forma errada.
Mas se você entra na luta para salvar uma pessoa, a alma da pessoa, que está oprimida pelo inimigo, então isso é uma batalha que você vai ter que lutar, orando, jejuando, né, obedecendo a Deus, buscando em Deus poder para ajudar essa pessoa a se libertar, né, da opressão maligna que está nela. Então você está fazendo dentro da obra de Deus. Né, você está ajudando dentro da obra de Deus. Que as pessoas só vê ajuda se for dando uma coisinha presente. É por isso que chamam os pastores de ladrão. Diz que os pastores são ladrão, são pilantra. Eles não vê o mundo espiritual. A alma dele está desgraçada. Uma pessoa que está falando mal dos pastores. A alma está oprimida. Se morrer daquela forma, vai para o inferno. E ele não corre atrás da solução. Porque se ele for atrás de um pastor que tem Deus na vida dele, o Deus que está na vida do pastor, salva a alma dele. Ajuda ele. Não é que salve, mas ajuda. Mostra o caminho, mostra a solução, dá o remédio necessário, de maneira que vai ajudar mesmo. Levanta, pega na mão, embrulha. Faz o curativo, tudo isso aí. Aplica injeção, remédio, né? Que vai ajudar, mas a pessoa não enxerga. Ele enxerga que o cara tá roubando ele. Quer dizer, o pastor ora de madrugada, enfrenta os demônios, tudo na obra de Deus. Pensa na batalha que é, irmão. Você lutar contra você mesmo para ajudar tanto você quanto os outros, né? No mundo espiritual. E ser chamado de ladrão. Aí essa pessoa é uma luta, como eu falei agora há pouco, Jesus disse: orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara, porque ninguém quer. Quer enfrentar o diabo. Às vezes as pessoas não entendem esse lado aí. E eu não estou dizendo aqui defendendo todos os pastores, porque tem uns aí que ele acaba dando vacilada aí que a gente não pode nem defender. E assim, em todo lugar tem gente sem vergonha. Agora, mas a maioria, irmão, lutando pelas almas de quem quer o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê faz o quê? É condenado. Então veja que não seja você que vai contra, né? Mas os pastores merecem. Aí você vai ver aqui em Hebreus capítulo 13, fala disso aí. Que é para a gente ajudar os pastores que vela pelas nossas almas. Ele vela. Ele luta. Ele tem a autorização de Deus para lutar. Ele tem as armas para lutar por nós. É autorizado. Então veja aqui, aí você luta de forma errada, aí padece como homicida, vai para o inferno ainda. Mas aqui, os primeiros versículos está dizendo, é melhor tu lutar com as armas de Cristo, padecendo com Cristo. Né? Aí ele diz no versículo 16, mas se padeceis como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Tá vendo aí? Então bora, não como homicida, não, eu vou padecer, mas como um cristão. É isso aí. Então veja aqui Pedro escrevendo exatamente isso aqui. Versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Uma pergunta. Já está quase no tempo do julgamento da casa de Deus, da casa. Agora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes à obra de Deus, ao Evangelho do Senhor? É isso que é a pergunta
Para você perguntar para você mesmo. Ih, rapaz, se quem está fazendo a obra é julgado, né, não é segundo as obras que vai receber galardão? Claro. Né, vai ter o tribunal de Cristo. Eu falei no início. Né, 1 Coríntios, já repeti 3 vezes com essa. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. O que prega e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Agora, qual é o fim daquele que não fez nada? Vai ter o quê? Diga aí. Não fez nada. Então veja que nem, pelo contrário, derrubou, estragou, destruiu aquilo que foi feito. Imagina o que será que vai acontecer com ele. Então, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então veja aí que todo mundo tem a oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade, irmão, de receber a palavra de Deus e se salvar. Agora não seja você que escolha ficar com o mundo, sofrer. É que Jesus disse, no mundo tereis aflição, vai ter mesmo, não tem jeito. Né? Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha para mim, olha, faz o que eu fiz, escuta o que eu digo, aí sofre aflições, mas vence o mundo, mas se salva. Versículo 19, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. É isso aí. Ou seja, se você padece segundo a vontade de Deus, é outra coisa. Você está encomendando a sua alma, você está salvando a sua própria alma. É isso aí, né? Que Deus abençoe a sua vida, né, no nome do Senhor Jesus, que você pense nisso e comece a ficar do lado de Cristo, irmão, do lado dos que pregam a palavra. Entenda que palavra de Deus, quem prega é homem, nunca vai mudar isso, não adianta. Né? E também o homem não salva ninguém, quem salva é a palavra que ele prega. Então precisa aprender isso, a obedecer a palavra, escutar o que a palavra diz, o que significa a palavra. Para mim pegar esse significado e aplicar na minha vida, escutar. Como é isso aí? O que eu posso fazer? Tem alguma dúvida? Pergunta para um homem de Deus, a pessoa que prega a palavra genuína. Como é isso? O que eu devo fazer? Como perguntaram para Pedro e Pedro respondeu. O que devemos fazer, varões e irmãos? Arrependei-vos. E sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso aí. Aí começa uma caminhada. Você recebe um dom, ou seja, a vida, o nascimento espiritual para começar a andar. É isso aí. Então que você procure, né, fazer isso aí na tua vida, porque você precisa, e eu também, todos nós precisamos. E faça isso. Fique do lado de Jesus e não do lado do mundo, do homem ou do diabo. Isso tudo é uma coisa só. Juntando tudo não presta para nada. Então o que vale é Cristo. O que vale é o Espírito Santo de Deus na vida do homem, que aponta Cristo, que aponta a salvação, o caminho, a verdade e a vida. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus. Pela tua palavra, pela tua bondade e misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez. Meu Deus, para pregar a tua palavra, essa palavra genuína e verdadeira, palavra que tem poder, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, a palavra da cruz é loucura
para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Essa palavra que tem poder de salvação, de salvar, libertar, curar, ajudar, fortalecer. Meu Deus, é essa palavra, meu Senhor, que nos traz o entendimento das riquezas da tua salvação, da importância que há na tua palavra. Deus, ajuda, meu Senhor. Pai, a cada um que ouviu essa palavra, entra, meu Deus, na sua vida com esse poder, essa graça, essa misericórdia que vem da parte do Senhor. Meu Deus, eu uso essa autoridade, esse poder a favor dessa família, dessas pessoas que nos ouvem nesse momento. E eu, usando essa fé, com esse poder, eu repreendo o mal na vida dessas pessoas. Meu Deus, eu digo a todos esses demônios, sai da vida dessa pessoa, solta ela, nunca mais volta na sua vida, nunca mais tem ação nenhuma contra a vida dessas pessoas, eu te repreendo, no nome do Senhor Jesus, sai e não volta nunca mais. Pega tudo que é teu, vai embora e não volta mais na vida dessa pessoa. É uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.